Física avançada. Física nuclear. A descoberta da radioatividade. Do que você se lembra quando ouve as palavras radiação nuclear? Da bomba? Ou de nuvens em forma de cogumelo? Talvez tenha visões de lixo nuclear destruindo o ambiente por vários séculos. Você já notou que a radiação nuclear faz parte da experiência humana desde o início dos tempos? As pessoas não percebiam porque os nossos sentidos não conseguem detectar a radiação nuclear. Se de alguma forma pudessem modificar a sensibilidade dos olhos, perceberiam que ela era emitida por certos tipos de rochas e até certo ponto por todos os seres vivos, incluindo o homem. Foi em meados do século XIX que uma série de eventos revelou ao homem que a radiação existe. Michael Faraday fez experiências com um tubo de vidro contendo eletrodos, ligado a uma fonte de alta tensão. Quando o ar foi retirado do tubo, apareceram raias de luz entre os dois eletrodos. Outros cientistas verificaram que quanto mais ar era retirado do tubo, mais se alterava o padrão. Quando se coloca uma tela fluorescente em um tubo altamente evacuado, uma linha brilhante na tela sugere que alguma coisa está se movendo entre o cátodo e o anodo. Essas coisas misteriosas foram denominadas raios catódicos. Outras experiências mostraram que campos elétricos podem defletir os raios catódicos. As experiências revelaram que um campo magnético também pode refletir os raios. Essas observações sugeriram que os raios catódicos são partículas carregadas negativamente. Quando Wilhelm Röntgen começou a estudar esses raios, fez uma descoberta extraordinária. Ele estava fazendo experiências com um tubo de raios catódicos altamente evacuado e coberto com papel opaco. Por acaso, perto do aparelho havia um papel tratado quimicamente. Quando o tubo de raios catódicos foi ligado, o papel começou a brilhar. Mas o brilho desaparecia assim que o tubo era desligado. Röntgen concluiu que raios misteriosos estavam sendo emitidos pelo tubo de raios catódicos. Ele os chamou de raios X. Logo, os profissionais da saúde começaram a usar esses raios. Eles conseguiam penetrar materiais opacos, como papel preto ou tecidos do corpo. Os raios-x também podiam expor chapas fotográficas, que eram então reveladas para produzir uma imagem. Raios-x não são semelhantes a raios catódicos. Um campo elétrico não os deflete, nem um campo magnético. Isso sugere que os raios-x não são partículas carregadas. Apesar de serem diferentes, os raios-x e os raios catódicos têm algo em comum. Ambos são uma forma da ainda inexplicada e misteriosa radiação nuclear. Foi Henri Becquerel, ao expor os raios-x, quem descobriu a radiação nuclear. Quando colocadas sob a luz do Sol, algumas substâncias são fluorescentes e emitem luz visível. Talvez emitam raio-x, pensou Becquerel. Testando sua hipótese, usou chapas fotográficas cobertas com papel opaco para impedir que elas fossem expostas à luz do sol. Colocou um composto químico fluorescente no papel. Por causa do papel opaco, quando a chapa fotográfica foi revelada, não houve qualquer exposição à luz do sol. Assim, qualquer exposição na chapa seria prova de que os raios-x tinham penetrado o papel. Durante o mês inteiro,
Becquerel não encontrou produto químico fluorescente que conseguisse expor a chapa fotográfica. Então testou sulfato de potássio uranila. Dessa vez, após seguir seu procedimento normal, Becquerel observou que a chapa fotográfica estava ligeiramente exposta. A radiação vinha mesmo do sulfato de potássio uranila ou de algum outro lugar? Colocou então um objeto entre a amostra e a chapa fotográfica. Quando a chapa foi revelada, apareceu o formato do objeto, o que parecia comprovar sua hipótese de que os raios-x estavam sendo produzidos diretamente de sua amostra fluorescente. Mas, certa manhã, o céu ficou nublado, logo depois que ele preparou outra experiência com sulfato de potássio uranila. Becquerel, então, deixou a experiência de lado. Como o céu permaneceu encoberto durante vários dias, já impaciente, decidiu revelar as chapas a si mesmo. Para sua grande surpresa, elas estavam muito expostas. Ele percebeu logo que a amostra tinha emitido algum tipo de radiação sem ser estimulada pela luz do sol. Esses raios Becquerel eram similares aos raios-x por sua capacidade de penetrar o papel, que era opaco à luz visível. Mas pareciam ser diferentes dos raios-x, porque os raios-x podiam ser ligados e desligados, o que não acontece com os raios Becquerel. Mais tarde, ele verificou que no sulfato de potássio uranila, o metal urânio parecia ser a fonte dos raios Becquerel. Os raios Becquerel não eram afetados pela aplicação de calor ou por tratamento do composto de urânio com produtos químicos. Becquerel também testou seus raios com um eletroscópio. Quando um eletroscópio é carregado, cada folha tem um excesso da mesma carga elétrica. As folhas se repelem. Normalmente, o ar isola essas folhas e elas descarregam só lentamente. Mas a radiação de Becquerel parecia modificar a natureza do ar ao redor do eletroscópio. O ar se tornava condutor e cargas em excesso nas folhas do eletroscópio eram rapidamente neutralizadas, descarregando assim o eletroscópio. Qual era exatamente a fonte dessa radiação? Marie Curie descobriu que o elemento tório também emitia esses raios. Juntamente com seu marido Pierre, Marie começou com uma enorme pilha de minério de pechblenda e desenvolveu um processo laborioso para extrair quantidades muito pequenas de dois novos elementos que eram emissores potentes de raios Becquerel. Eles denominaram esses elementos polônio e rádio. Ao contrário de um tubo de raios catódicos ou um tubo de raio-x em que a eletricidade fornece a energia para produzir a radiação, esses raios Becquerel pareciam ser emitidos sem qualquer fonte externa de fornecimento de energia. Foi Marie Curie quem inventou a palavra radioatividade para descrever o processo em que substâncias produzem radiação espontaneamente. Outros logo se juntaram a Becquerel e aos Curies. Passaram todos a pesquisar e descobrir a fonte dessa radioatividade, o núcleo do átomo.